Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, em Pampulha. Vamos ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, mais exatamente os versículos 43 a 48. Mateus 5, do 43 a 48, diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Deus, porque estás, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz o sol que se levantar sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem isso os publicanos também? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos isto também? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vou ler a nova versão internacional, que diz assim: Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Estamos lendo aqui, concluindo uma parte do Sermão da Montanha, mas exatamente capítulo 5, onde que Jesus está ensinando aos seus discípulos assentado numa elevação, num monte. Nesse estudo que a gente tem feito até hoje, a gente tem visto a respeito das leis do reino dos céus. E todas as leis têm um fio da meada que se relaciona totalmente à necessidade relacional daquele que nasceu de novo. A pessoa que nasceu de novo tem uma necessidade explícita de expressar o que Deus fez na vida dele através da sua vida, das suas atitudes, através dos relacionamentos interpessoais. Esses relacionamentos seriam como o ferro afiando o ferro, né? Seria como a possibilidade e a oportunidade que todos nós temos de ser melhorados como indivíduos. Mas não é simplesmente ter um bom relacionamento, mas esses relacionamentos que nós vemos, no relacionamento, melhor falando, que nós vemos uns com os outros, dá-se também com a importância de demonstrar princípios que não são princípios elementares de alguém que mudou a forma de pensar. Muito pelo contrário, é um princípio que é demonstrado e fundamentado no amor. Esse amor que provém de Deus e que não provém dos homens. É o amor ágape, é um amor que não se encaixa com os padrões que nós temos como seres humanos. É um padrão muito excelente, onde que só pela graça e misericórdia nós conseguimos alcançar. E é esse padrão que Cristo vem falando a respeito, que as leis do reino dos céus eram muito mais excelentes, são muito mais excelentes e muito mais exigentes do que o decálogo, ou seja, as leis, os 10 mandamentos que Moisés escreveu sob orientação de Deus. Existe um texto base em Levítico 19, 17 e 18 que diz assim: Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui é o texto que dá origem à expressão onde que Jesus falou aqui. E percebam que o texto de Levítico 19, 18 trata-se a respeito de amar o próximo, não viver em ódio, né? Não guardar ódio no seu coração contra o irmão. Então, desde quando o povo foi livre de Faraó e do Egito e da cultura egípcia e foi levado para a terra onde manava leite e mel e era a terra da promessa, Canaã, ele foi orientado e forjado e
como, imagina a mentalidade que eu falei nas aulas anteriores, a mentalidade de um povo que vivia sob escravidão, e agora ele poderia fazer tudo. Mas aí Deus percebe a necessidade de legislar, usar um homem através da liderança desse homem, que é Moisés, e logo depois os outros que estiveram ajudando a julgar as causas do povo, e baseado em informações e orientações que o próprio Deus deu. Deus deu os 10 mandamentos e deu uma sequência de informações que a gente, o judeu chama de Torá, ou seja, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia falam dessas orientações e trazem mandamentos com promessas e bênçãos e maldições, já que caso o povo de Israel optasse em obedecer ou não. Na realidade, você olhando para os 5 primeiros livros da Bíblia, você percebe a construção de uma nação, e essa construção baseada num propósito, e esse propósito apontando para algo que viria, algo de muito excelente, que desde a eternidade sempre existiu, que era o Filho do Homem, Jesus, e o reino de Deus, né? Então a gente está observando aqui, através dessa realidade, a gente leu em Levítico 19 o que Deus orientou ao povo, né, através de Moisés, de como deveria ser o relacionamento deles. Vocês não devem guardar ódio no seu coração, antes repreendam com franqueza o próximo, ou seja, haja transparência entre vocês. Por causa dele, não sofram a consequência de nenhum pecado, ou seja, pelo pecado de outro, eu deveria ser franco ao ponto de o meu relacionamento ser claro e não ter fingimento. Aqui a gente lê em Romanos 12, fala a respeito que o amor entre vós não seja fingido. Então, Deus sempre querendo trazer transparência entre os relacionamentos interpessoais, porque talvez fosse muito mais fácil, não muito diferente de nós, brasileiros, mas talvez para o povo de Israel fosse muito mais fácil viver de aparências ou viver uma vida não tão sincera, porque isso é da natureza do homem, não é da natureza de uma nação, né? Isso é da natureza do velho Adão, isso está no nosso DNA, né? Então, vamos ler outro texto de Êxodo 17, 14 e 16. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo dos céus. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará a guerra contra os amalequitas de geração em geração. Esse texto aqui parece que não tem muito a ver, mas percebe o seguinte: Deus fala que o relacionamento entre o povo de Israel não poderia ser baseado em ódio. E num outro texto nós vemos aqui que Deus fala o seguinte, escreve num rolo para que se torne memorial e declare a Josué que farei aos amalequitas que sejam esquecidos para sempre debaixo dos céus. Ou seja, Deus estava orientando a respeito de um povo que tinha toda uma história de Amaleque e tal, tinha toda uma história e era inimigo da nação de Israel. Então a atitude era essa. E nesse contexto aqui, que eles degladiariam, ou seja, eles seriam inimigos uns dos outros. Na realidade, a nação de Israel versus os amalequitas. Então, aí você pode perceber assim, mas Deus ele se contradiz, ele fala em Levítico a respeito de não viver em ódio, e fala depois de amalequitas e outros mais, eles seriam tirados da terra. Na realidade, o Velho Testamento não prega a respeito de ódio, né? O ódio contra uma outra nação. Ele pregava a respeito contra a atitude errada daquele povo. E quando o povo não baixava seu serviço, ou seja, não se humilhava, ele não reconhecia a atitude deles, o povo acabava se tornando tão duro de coração ao ponto de se tornar inimigo do povo de Deus. Aí se caracterizava a inimizade e o confronto constante, ao ponto de os povos não se falarem. Hoje em dia, nosso tempo ainda tem muito disso, mas naquela época era muito comum disso acontecer. Na Bíblia, não há pregação de ódio. Na Bíblia, há uma... Sem contextualização, parece que Deus primeiro fala que algo a respeito de uma pessoa e depois parece que está se contradizendo. Muitas pessoas, por não estudarem a Bíblia, se contradizem a respeito de muitos pontos, e a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, não há erro na Bíblia, não há falha na Bíblia. Isso são até matérias teológicas que as pessoas
se dedicam a estudar, que chama-se da infalibilidade da Bíblia e a inerrância, ou seja, a Bíblia ela se autoexplica e também ela se protege, né? Então ela se autocompleta, ela não se contradiz em nenhum momento. O que pode acontecer é quando você tem uma interpretação errada por ignorância, ou seja, não conhecer de todo aquele assunto ou não procurar ter conhecido, você pode pensar assim, isso aqui está contradizendo com aquilo ali. Mas se você se dedicar às escrituras e comunhão com o autor delas, né, você vai conseguir entender que não há contradição. Baseado também em ferramentas como a hermenêutica, a exegese e outros pontos, bíblias de estudo, enciclopédias que facilitam a percepção de talvez que o contexto cultural seja totalmente diferente, e é totalmente diferente da nossa vida pós-moderna, como eu falo sempre. Então é muito delicado, às vezes, você levar alguns assuntos sem que você contextualize. Então, a gente está vendo aqui que Jesus está tocando em assuntos, ele faz referências quando ele fala lá, o que foi disso? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ele está querendo trazer essa referência no versículo 46 de textos do Antigo Testamento, e a gente sabe que o livro de Mateus ele não está aqui sendo o primeiro livro do Novo Testamento à toa, ele está fazendo um link com vários itens que estavam lá no Antigo Testamento. Ele está querendo fazer como se fosse um grande farol para o judeu, que é o público-alvo desse livro, falando o seguinte: olha, lembra o Messias que foi retratado, esse Messias foi Cristo, o Cristo é Jesus, esse a qual vocês rejeitaram, esse é o Rei da Glória, é essa a visão. Então, não está esse texto aqui sendo tão explícito a respeito de itens do Antigo Testamento à toa. Na realidade, ele é um link para trazer ao leitor da época e nós também uma concepção e como se fosse que hoje a gente tem nos sites, os hiperlinks, você clica e vai para outra página. Basicamente, quando ele fala o seguinte, e dito que ele fala o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, ame o próximo e odeie a ti mesmo. E tem várias outras citações, esse link, seja, como se você virtualmente clicasse nesse texto e te remetesse àquele contexto aplicado. Ok? Um outro texto muito interessante, Mateus 22, 36 e 40, faz uma menção bem interessante a esse texto que a gente leu de Mateus 5, 43. Mateus 22, 36 a 40 fala assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e o profeta. Percebe? O que é que dependem toda a lei e os profetas? Né? O versículo 40 fala. Na realidade, ele fala, o que depende de toda a lei e os profetas é o seguinte: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma e todo o seu entendimento. Ou seja, com todo o seu ser, ame ao Senhor teu Deus. E aí ele fala, e o segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor teu Deus e depois ame ao seu próximo como a ti mesmo. Seguinte, o resumo que ele estava querendo falar para nesse caso aqui, essa pessoa que perguntava a Jesus, ele estava querendo demonstrar o seguinte: o resumo da lei e os profetas é nada mais do que o amor. O resumo desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas, ou seja, destes dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos, as leis e os profetas dependem da expressão do amor de Deus. De você amando a Deus e Ele amando você de tal maneira que dá o seu Filho unigênito a vocês. É isso que, entre linhas, Jesus está falando, que o resumo da lei e dos profetas era uma grande seta apontando para aquilo, a obra que Cristo faria por nós, e essa obra é uma grande história de amor. Versículo 44 e 45, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Deus que estás nos céus, porque ele faz o sol cair, o sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. É interessante pensar aqui que Jesus está falando para um povo que, às vezes, se você não, como eu já falei, se você não contextualizar baseado em estudos, você acaba
achando que Jesus estava falando para gente igual a gente, mas não era gente igual a gente. Você tinha pessoas paupérrimas, você tinha pessoas numa condição mais ou menos, e a condição mais ou menos não é a condição mais ou menos que você talvez esteja na sua mente. Por exemplo, se eu falar para você muito dinheiro, nossa, eu ganhei muito dinheiro. E você, o que é muito dinheiro para você, talvez não seja muito dinheiro para mim. O que se fala, de repente eu falo assim, eu fui comer um cachorro quente ali na esquina e aquele cachorro quente é maravilhoso. O maravilhoso para mim talvez não seja maravilhoso para você, porque é uma questão de referências. As palavras, elas são muito vagas, e quando você para estudar a Bíblia sem entender o contexto, você acaba ficando como se fosse um barco sem leme, um barco sem direcionamento. E nós estamos aqui para ajudar você a ter esse direcionamento. Quando Jesus está falando para esse público, nós tínhamos, pense comigo, um povo onde que era aquele que escravizava, que era o romano, era o soldado romano. Era o oficial romano enviado, era um profissional de Roma enviado para aquele reino que foi subjugado. Você tinha também um lugar, Jerusalém era como se fosse um Rio de Janeiro, no sentido de um lugar onde que se transitavam muitas pessoas, e Cristo está, na verdade Jesus está em Cafarnaum. Era um lugar também de muita movimentação, muitas idas e vindas, como nós vimos em aulas passadas. Esse lugar você tinha com certeza um comerciante, um cara que não era judeu, um cara que... E você tinha um judeu, o cara que era prosélito ali direitinho, o cara que estava vivendo todo o contexto histórico, sabia esses detalhes, sabia que quando ele falou a respeito aqui, vocês ouviram, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, o cara já remetia, não, isso aqui foi fulano que leu, ao ponto que você tinha pessoas que pensavam em revoluções, pessoas que já não aguentavam situações na sua vida. Você tinha um público variado, mas quando Jesus toca nesse sentido, nesse versículo 44 e 45, amai vossos inimigos e bendizei os que maldizem, ele está tocando numa veia muito forte, que era o seguinte: a cultura, no tempo de Jesus, a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E você tinha povos que dominavam um poder bélico, que era o romano. Você tinha o povo que dominava a parte religiosa como referência, que era os judeus. E você tinha o povo que dominava, mesmo ele não sendo uma nação, eles dominavam os demais como uma referência intelectual, que eram os gregos. Então, por exemplo, a ética, a forma de lidar, o jeito que as pessoas caminhavam, lidavam umas com as outras, as famílias, a sociedade, o Senado, o Congresso, o Parlamento, melhor falando, e todos os jeitos de fazer política, o jeito de ensinar era grego, mas o império era romano, ou seja, a força estava no romano, ou seja, o poder bélico, mas quem dominou os altos escalões do império romano era dominado por gregos, que foi um povo que foi subjugado pelo Roma, mas intelectualmente ele era um povo que dominou a Roma. Então, vamos pensar o seguinte: imagine que a língua do romano era o latim, que deu origem ao português, ao espanhol e várias outras línguas. Enquanto a língua que foi escrita, os evangelhos, era o grego. Então, se você parar para pensar, mas quem era o grego? O grego era o grego koiné, que era o grego popular de se falar, mais fácil de falar, era o grego utilizado como se fosse o inglês hoje. Todo mundo usava grego na Europa e na região lá no Oriente, por facilidade de linguagem. E o latim ele não era tão utilizado. Ele era utilizado por Roma, mas ele começou a ficar de lado porque era uma língua complexa de falar, uma língua complexa de se escrever. E aí o grego koiné caiu na graça do povo e se propagou de uma forma absurda. Então percebe o seguinte: você tinha um império onde que tinha um poder bélico, generais, etc., os czares e tal, e esses caras dominavam, faziam estradas, dominavam reinos poderosos iguais a eles, só que a inteligência não bélica, ou seja, a inteligência cultural, era grega, ou seja, eles sobreviveram de uma forma inteligente. Por que eu estou falando isso? Porque os pensamentos da época de Jesus eram baseados em muitas linhas de
filosóficas e de raciocínio dos gregos. Então, por exemplo, quando você vê muitas coisas o jeito que nós sentamos na escola, o jeito que nós definimos as nossas leis, ainda são uma cultura greco-romana, como a gente ouve muito. Essa cultura helenista também é outra forma de falar. É uma cultura que permanece até hoje, muitas coisas, muito da nossa tradição, muito da nossa forma de ensinar e ser ensinado, a forma da medicina, a forma da ética, a forma de ser um historiador. A sociologia, filosofia são heranças desse povo que Deus deu uma graça específica para que eles fossem evoluídos nesse sentido. Então essa cultura, ela vem já imagina hoje, nós em 2020, né, quase 2021 praticamente, até hoje nós temos arraigado em nós a cultura helenista, né, greco-romana. Agora pensa isso na antiguidade, na época de Jesus, que eles estavam ali, ó. Como é que era o relacionamento, como é que era a mentalidade. Por exemplo, hoje a gente tem uma questão, não quero entrar em embate a respeito disso, mas você tem uma questão a respeito da ideologia de gênero, certo? Hoje a gente está vendo isso muito de perto e vendo os debates, vendo as pessoas falar a respeito, por exemplo, de racismo, de minorias, etc. Agora pensa esse mesmo estilo, estilo não quero dizer, não sendo pejorativo, nada disso, mas o mesmo nível de influência, mas de uma forma muito mais bruta e inteligente. Pensa isso na Grécia, né? Na realidade, nem na Grécia, em Jerusalém, com os gregos ali dominando o poder intelectual, dominando o império que veio e de forma truculenta acabou com a Grécia, que foi o Império Romano, ou seja, a inteligência desse povo que conseguiu dominar sobre quem dominava eles. Então essa cultura, a forma de disseminar, a forma de articular, isso o grego conseguiu trazer e foram tão, não posso dizer, obstinados e determinados que conseguiram permanecer por anos e permanecem até hoje a cultura, essa como a gente vê. Então, pense o seguinte, para o povo grego, quando você falava a respeito de inimigo, quando eu falo para você inimigo, o que você pensa? O inimigo é alguém que não gosta de mim. É o padrão. Mas quando você para avaliar a respeito, naquele contexto histórico, o grego ele entendia que o inimigo poderia ser, sim, alguém que te criticasse, mas você obteria conhecimento, você aceitaria a crítica construtiva. Você já ouviu falar nisso hoje em dia? Você obteria a crítica construtiva, só que eles ensinavam, os mestres gregos enfatizavam que você pode e deve aprender com as críticas, mas aquele que te critica tem que sair mais ferido do que você. Parece alguém que você conhece? Talvez alguém só esteja repetindo o que ele aprendeu. Ou seja, quando alguém vem me dar uma opinião contra aquilo que eu não gosto, eu sou extremamente rude com ele, aceito a opinião, mas eu sou rude ao ponto de humilhá-lo. Era a forma com que os mestres gregos orientavam. Já na cultura judaica existia uma atitude um pouco diferente. Olha só que viagem. Existia um grupo chamado essênios que achavam o seguinte, que se você não fosse parte da aliança que eles tinham, ou seja, se você não compactuasse das mesmas leis que eles, não acreditasse das mesmas percepções ideológicas deles, a única coisa que você poderia receber era ódio. Então, quando Jesus está falando isso aqui, olha, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz com que o sol se levante para maus e bons e a chuva caia sobre justos e injustos. O versículo 44 está ensinando 4 mandamentos extremamente importantes para a gente. O primeiro deles é o seguinte, ame os seus inimigos. E é de frente com essas duas culturas, uma cultura helenista e uma cultura essênica, que era como se fosse o seguinte, os fariseus, os saduceus e os escribas,
você tinha os essênios, que era um quarto grupo, que era um grupo muito extremista, que viviam até afastado da cidade, se purificando, tinha todo um ritual. E esse grupo era ao ponto seguinte, cara, se você está comigo, você é dos meus. Se você não é comigo, ódio e você está fora da aliança. Era esse nível, é um nível de extremismo. Então Jesus traz essa palavra que possivelmente era de conhecimento de todos, que tanto gregos, que era a cultura do povo que subjugava Jerusalém naquela época, como também a cultura de boa parte do povo que era essênico. Então você fala, olha, amem os seus inimigos, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, abençoem quem amaldiçoa vocês. Olha só, totalmente contrário da atitude que eu tomaria. Se o cara está me amaldiçoando, uma vez eu vou vezes 20, vezes 100, vezes 50. E aí, terceiro ponto, ele fala, faça o bem àqueles que odeiam vocês. Olha, é uma contracultura, porque imagina o judeu ali ouvindo que eles deveriam fazer bem a um soldado romano, ou a um romano, ou a um estrangeiro que ofendia eles, que poderia pegar eles para caminhar não sei quanto tempo, ou confiscar um cavalo, enfim, um animal dele, a terra dele, caso houvesse necessidade. Pensa a contracultura, o confronto de realidade que Jesus estava pregando ali, porque não era baseado naquilo que eles poderiam viver como homens. Na realidade, o reino dos céus não é aquilo que você não é baseado naquilo que você vê, mas naquilo que você espera, ou seja, como a fé de fato, né, que eu parafraseei. Mas o conceito do reino dos céus não é ser igual a, por exemplo, um essênio ou a um grego, que se, não, você veio me dar uma opinião, mas você vai me dar, aceite sua opinião, mas também eu estou te batendo aqui com um catap na mão para você sair sangrando, né, figuradamente. Ou você não está debaixo da mesma aliança que eu, então você, para mim, no mínimo merece ódio. É diferente. Então, é uma contracultura que Jesus estava pregando em todo o Sermão da Montanha, mas nessa questão ele está falando, olha, você tem que ser diferente, você tem que amar o seu inimigo, você tem que abençoar aquele que te amaldiçoa, você tem que fazer o bem àquele que não faz bem para você, que te odeia, e ore por seus inimigos. Olha só, imagina Jesus falando para o cara, você, judeu, que já nasceu de novo, né? Você faz parte do meu reino, você não vai apontar, você não vai tacar pedra no soldado romano ou no seu amiguinho que desejou servir a Roma porque ele precisava se manter, como por exemplo os publicanos. Você vai ser, ou o samaritano, que é um povo ao lado aqui, como se fosse uma periferia, ao lado da cidade. Você não vai ser nada diferente do que alguém que demonstra amor. Olha só o que Cristo está falando para esse povo. Versículo 46 e 47 fala o seguinte: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Olha que viagem. A palavra publicano é nada mais do que coletor de impostos. Quem coletava os impostos eram geralmente judeus, né? Basicamente o seguinte: Roma chegava lá, estabelecia o império dela naquele lugar. Quem cobrava imposto não era um soldado romano somente, mas havia um cidadão daquela cidade onde que era colocado para cobrar impostos. E ele recebia um salário e pagava os impostos ao imperador, na pessoa dos seus capitães, e etc. Mas pensa comigo, imagina você, brasileiro, é muito difícil pra gente, que a gente não viveu essa realidade de escravidão. Imagina você, brasileiro, tá aqui, vamos lá, Belo Horizontino, você tá aqui e de repente vem uma nação que não tem nada a ver, te subjuga. Aí o teu conhecido, que fala a mesma língua que você, começa a servir a eles por decisão própria, não foi colocado, não foi obrigado, e esse cara começa a servir ao ponto de entregar toda a riqueza, ao ponto de saber o seguinte: não, o cara da minha terra, do meu povo, guarda, sei lá, dinheiro debaixo do colchão. Aí mandava o soldado lá, pegava o dinheiro debaixo do colchão. Ele guarda debaixo do celeiro em tal lugar, ia lá e pegava. Então assim,
o cenário, a pessoa de um publicano, a pessoa de um cobrador de impostos, na realidade, como se fosse um fiscal da Receita, ou um fiscal de uma maneira geral, do governo, ele era como alguém que era anátema, ou seja, ele traía a sua nação ao servir a um outro império. Então, quando Jesus dá essa cutucada, na realidade, aos seus ouvintes, ele fala o seguinte: vocês acham que se vocês só amam aqueles que vos amam, na realidade, vocês só estão fazendo a mesma coisa que aquele cara que você mais ignora e que você entende que fosse a escória da sociedade. Aquele que você fala que é traíra, que é o duas caras, que é o que virou a casaca. Você, com a sua atitude de só amar as pessoas que você gosta e que deve amar, você na realidade está sendo igual a eles. Você aponta o dedo para eles, nós vamos ver isso mais para frente. Você aponta o dedo para eles, mas na realidade você é igual a eles. O que você está fazendo diferente deles? Porque se ele serve ao império e você julga eles, por que você está servindo simplesmente a você e não demonstrando amor? Olha que loucura. E aí ele vai mais além. Seguinte, aí na versão que eu li, né, na segunda vez, ele fala o seguinte, né? Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? E é a realidade. Até os pagãos fazem isso. Olha que viagem. Ele está falando o seguinte, que a comparação aqui nessa versão é que aquele que só se limita num relacionamento de eu só falo com gente da igreja. Eu só falo com o fulaninho beltraninho porque é do meu grupo. Na realidade, você não está sabendo demonstrar o amor. Essa realidade, Cristo está dando, com a permissão da palavra, assim, um soco na boca do nosso estômago. Naquele povo que tinha essa realidade. Eu não vou falar com fulano que ele é publicano. Eu não vou falar. Eu não sou judeu da linhagem tal e eu não falo com pagãos. Na realidade, ele estava falando o seguinte, cara, se você só ama quem você quer e você não ama quem não te ama, você não demonstra o meu amor, você não demonstra que nasceu de novo. É essa a realidade, porque essas leis, como a gente viu, foi a realidade de quem entrou pelas portas de arrependimento do reino dos céus. Então, se eu nasci de novo, eu tenho que viver uma vida em amor, uma vida demonstrando o amor ágape de Deus para com os homens. Mesmo que eu não queira viver aquilo, não é algo fingido, querido, mas é algo que você, pela fé e uma atitude de arrependimento, também é viver diferente. Arrepender-se, na verdade a palavra conversão eu estou indo num caminho e de repente eu converto para outro caminho, eu faço um sentido oposto. Ou seja, se eles estão vindo com ódio, por que não eu não irei com amor? Se eles estão vindo com arrogância, por que não irei com gentileza? Na realidade, essa é a realidade, essa é uma lei incrustada e real para o reino dos céus, nessa realidade do reino. Então, o versículo 48 fala o seguinte: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Uau, imagina comigo como essa questão, imagina o Cristo, o próprio Deus, falando: sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus. Ele está fazendo uma referência seguinte: você deve ser perfeito, ou seja, no sentido de você deve ser completo, você deve ser pleno, com as leis de Deus. Você deve ser pleno, completo, demonstrando esse amor, servindo ao Senhor nessa realidade, na realidade não no povo de Israel que você vive, não na época desse texto só, mas transcendendo a realidade que você está, para que você viva de modo excelente, na excelência das leis dos reinos dos céus. Para quê, gente? Para quê Cristo falou isso? Porque na realidade ele estava querendo chamar a atenção nessas leis para que a gente fosse como se fosse um refletor, um espelho daquilo que nasceu em nós, né? No novo nascimento. Então existem 10 pontos muito rápidos que eu vou ler aqui, que é o seguinte:
as leis de Deus que a gente acabou de ler, o pleno aqui que ele está falando o seguinte: que vocês sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai nos céus, porque, primeiro, sendo perfeito, como é que eu serei perfeito? Quebrantado de espírito, preocupado com os outros, humilde, faminto por justiça, misericordioso, puro de coração, sábio, paciente, amoroso, alegre e gracioso. Nós lemos isso em Mateus 5, do 3 ao 12. A segunda lei, sendo sal da terra, você tem que ser perfeito, como o vosso Pai que nos céus, sendo sal da terra, ou seja, para preservar e luz para brilhar em trevas. A gente leu em Mateus 5, do 13 ao 16. Terceiro ponto, que você, sendo pleno, sendo como perfeito como o Pai que está no céu, sendo um professor, um guardião da verdade do reino dos céus. Mateus 5, do 17 ao 19. Sendo perfeito, como eu posso ser perfeito? Sendo livre da hipocrisia, do egoísmo e do rancor. Mateus 5, do 20 ao 24, nós lemos. O quinto ponto a quinta lei é sendo um pacificador, Mateus 5, versículo 9 e versículo 25 e 26. Aí, outro ponto é sendo livre, eu posso ser perfeito, como perfeito é o meu Pai que é nos céus, sendo livre da luxúria, do adultério, como nós lemos em Mateus 5, do 27 ao 30. Eu posso ser perfeito assim como meu Pai que está nos céus, sendo um homem de família, Mateus 5, do 31 ao 32. Eu posso ser perfeito como meu Pai que está nos céus, sendo verdadeiro e íntegro, como nós lemos em Mateus 31 ao 37. Nós podemos ser perfeitos como nosso Pai que está nos céus, sendo alguém que não resiste aos maus tratos, com maus tratos. Nós lemos a respeito das retaliações, Mateus 5, do 38 a 41. Eu posso ser perfeito como meu Pai que está nos céus, sendo caridoso, bom vizinho e um reflexo de Deus na sociedade. Nós lemos em Mateus 5, 38 ao 47. Todos esses textos vão estar na descrição do vídeo. Tudo isso é possível como? Como eu posso ser caridoso, como eu posso ser perfeito, como eu posso seguir essas 10 leis que nós lemos aqui nesse Evangelho de Mateus 5, a respeito de relacionamentos, as leis principais do reino dos céus. Existem um texto a respeito que como eu posso viver isso. Isso é possível como? Isso é possível porque existe esse texto de 2 Coríntios 5,17, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação as coisas antigas se passaram, e eis que surgiram as coisas novas. Olha, você pode e é possível porque você nasceu de novo, e você é novo em Cristo, e as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. As suas motivações são diferentes, a sua vida é diferente, e você nasceu de novo. Houve uma nova oportunidade para você. Você nasceu, o seu espírito foi revigorado. Você antes era morto, agora você vive espiritualmente. Em 1 João 2, 28 e 29, fala assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, sabem também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Ou seja, meu novo nascimento, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eu permaneço nele, ou seja, e eu pratico a justiça, mesmo talvez aos meus olhos não conseguindo praticar. Deus ele te dá essa graça com o novo nascimento. 1 João 3, do 5 ao 10, fala assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, ele Jesus. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado porque ele é nascido de Deus. Você nasceu de Deus, você nasceu de novo. Desta forma sabemos que
que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Se você nasceu de novo, você pratica a justiça e você ama o seu irmão. Você cede aos escribas e os fariseus da época de Jesus com as suas características. Você consegue fazer tudo isso porque você nasceu de novo em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. 1 João 5, do 1 ao 4, fala assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, que interessante, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. Você nasceu de novo, e aí você consegue viver esse amor, obedecendo os mandamentos. Você consegue demonstrar Deus na sociedade, vivendo esses mandamentos, sendo caridoso, sendo tudo aqueles 10 itens que eu li, que vão estar aqui na descrição do vídeo, através do amor de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Os mandamentos não são pesados. O que é pesado é a vida de pecado, através da obra da carne. A viver em Deus é uma vida de frutificar, uma vida de deleite, uma vida de abundância em Deus. A abundância em Deus é ter certeza de que Deus cuida da nossa vida e que você nasceu de novo e por isso você não será envergonhado, porque deposita a sua fé e a sua confiança nele. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. A sua fé é uma vitória, é a vitória de quem vence o mundo. Por que você vence o mundo? Porque você venceu em Cristo Jesus. Ele venceu por você e você está nele, nós estamos nele e nós estamos em Deus. Glória a Deus por isso. 1 João 5,18 fala o seguinte: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Você está blindado quando você permanece em Deus. Você está blindado porque você nasceu de novo. Você está em Deus. E Deus te protege, me protege, protege a sua casa, a sua família. A glória a Deus por isso. O segundo ponto, além de você ter nascido de novo, é de caminhar e viver no Espírito. O texto está em Romanos 8, do 1 ao 14, que eu vou deixar para você ler. Mas o 14 me chama a atenção. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu li só o versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, mas do 1 ao 14 você pode ler e você vai se deleitar com essa leitura. Gálatas 5, 16 ao 26 fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes que já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é o amor. E aí continua: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que permanecem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu li Gálatas 5, 16 ao 26. O terceiro ponto é o uso correto das armas cristãs. 2 Coríntios 10, do 5 ao 7 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência
uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Existe um texto em Efésios 6:10 que fala a respeito da armadura de Deus. Você pode ler a respeito disso. É uma das armas cristãs. Um texto de Colossenses 2:6-10 fala: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, ou seja, você recebeu a plenitude estando em Cristo, você fazendo parte do corpo de Cristo. E o último texto, Colossenses 3, do 3 ao 10, falou assim: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns com os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e revistam-se do novo, o qual está sendo renovado em reconhecimento à imagem do seu Criador. Romanos 12, 1 fala a respeito para nós. Romanos 12 fala a respeito para nós renovarmos o nosso entendimento, para que a gente consiga experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. Na realidade, essa renovação do nosso entendimento faz com que nós prestamos um culto racional. Nós lemos a respeito aqui de como eu posso experimentar essa realidade. Nós lemos alguns textos e isso me faz pensar o seguinte: essas 10 leis do reino dos céus, que eu vou deixar na descrição, como eu já disse, é possível através do novo nascimento. É possível também de um caminhar e vivida no Espírito e também do uso correto das armas cristãs. Você viver uma vida natural e uma vida saudável no reino dos céus, praticando utilizando as armas cristãs, utilizando que é na realidade o conhecimento de Deus, a permanência nele, e você consegue isso através das disciplinas espirituais, como eu sempre falo aqui, e é importantíssimo para que eu e que você consigamos demonstrar ser perfeito como o Pai, o vosso Pai que está nos céus. Cristo, ele dá essa cutucada nos seus ouvintes e nos cutuca hoje também através do seu Espírito Santo, falando algo muito importante. O nosso proceder deve ser baseado no amor. Eu amo quem me odeia, eu abençoo quem me amaldiçoa, eu não pago com a mesma moeda que a pessoa está achando que eu vou pagar. E toda a questão que a gente leu nessa primeira parte do Sermão da Montanha, ele tem a finalidade de trazer e salientar, como se botasse um holofote na nossa frente e clareasse um caminho que é um caminho de amor. Deus é amor e se importa que eu e você demonstremos essa perfeição do nosso Pai, que é perfeito, através do novo nascimento, de uma vida espiritual em espírito, não em carnalidade, e entendendo que em Cristo há uma manutenção da minha fé, e eu devo caminhar nesse caminho estreito e em uma autoanálise constante. Que Deus te abençoe e que você seja extremamente impactado essa semana, que o Espírito Santo nos ajude a caminhar nesse caminho de amor, um caminho que é muito excelente. Não é simples e nem é fácil. É um caminho simples, mas não é fácil, mas é um caminho necessário para que todo aquele que nasceu de novo deve viver e permanecer. Que Deus te abençoe, uma excelente semana.